Senador Vicentinho, senhores senadores, senhoras senadoras, eu agradeço que esteja sua presidência me permitindo falar alguns minutos. Apenas para relembrar, senador, que faz quase 2 anos que eu publiquei um pequeno texto chamado A Economia está bem, mas não vai bem. Ou seja, ela estava bem, mas ela dava sinais de que não iria bem no futuro. Esse documento circulou, recebeu considerações de que era um documento de oposição, quando era um documento de alerta. Eu não estava preocupado em criticar absolutamente o governo, apenas a alertar a sociedade brasileira, nós, as lideranças, de que a economia dava sinais preocupantes. Passados 2 anos, quando a gente lê os jornais de hoje, a gente vê claramente as notícias que mostram que a situação é preocupante. Uma manchete aqui diz: metalúrgicos de São Paulo alegam que reajuste de 8% do ano passado já foi corroído por alta de preços. Ou seja, abre-se negociação salarial, começando-se a ter o gatilho da indexação. Ou não se faz o gatilho e os trabalhadores perdem o valor dos seus salários. E a gente esquece, as famílias da Bolsa Família começam a ter corroído o valor da bolsa que recebe. Até porque, se a inflação está alta, acima de 6,5%, que era o limite da meta para o conjunto da economia, a chamada inflação dos pobres, aquela que mede o aumento de preço dos bens de consumo das camadas mais pobres, está acima de 10%. A gente precisa estar alerta a isso. A balança comercial tem o pior resultado desde 1995, ou seja, 20 anos, quase. Esse é um sinal grave da nossa realidade, porque é no saldo da balança comercial que nós temos conseguido financiar os demais gastos da nossa balança de pagamentos. É claro que há a possibilidade de um argumento de que alguns bens que não foram considerados por conta da Petrobras ter feito as importações há mais tempo, não estariam entrando aqui. Nós continuamos e vem rombo nas contas da Previdência Social, sobe 166%. Nós vamos continuando a ver e saiu ontem que há uma redução do superávit fiscal, porque houve uma queda da diferença entre a arrecadação e os gastos públicos, porque os gastos públicos estão crescendo. E o pior é que não crescem apenas por culpa do governo. Existem normas constitucionais que obrigam os gastos públicos a subirem no Brasil, o que é diferente de quase todos os países do mundo. Então, senhor presidente, nós temos que despertar. Um país pode dormir em berço esplêndido, mas os políticos, as lideranças, o povo não. O país pode dormir em berço esplêndido, mas o povo tem que estar acordado. Os seus líderes têm que estar acordados. E nós estamos, aparentemente, vivendo uma certa letargia. Não apenas essa letargia diante da economia, que apesar de todos os indicadores que há 2 anos eu comecei a falar, e outros também, apesar disso, a economia continuou passando a ideia de euforia, que, aliás, era um dos itens que eu alertava de perigo na economia, a euforia. A euforia, às vezes, é até bom quando você está lá embaixo na economia e isso cria um clima psicológico favorável à retomada do crescimento. Mas quando a gente está em fase de descendência, quando a gente está num ponto mais alto, que vai começar a cair, a euforia é uma tragédia. E esqueci de citar aqui os indicadores de crescimento do produto interno bruto, que também são indicadores preocupantes, para dizer o mínimo. Nós vivemos uma letargia diante do quadro da economia. Mas estamos também com uma letargia diante do quadro do funcionamento da nossa democracia. O que tem acontecido, senador, nesses últimos dias, na relação entre o legislativo e o executivo, e nos últimos anos, na relação do executivo com o legislativo,
tem que nos despertar para saber que a democracia não está funcionando bem no Brasil. E não é só a relação entre os três poderes que não está funcionando bem, sendo isso um indicador grave da crise da democracia brasileira que exige sairmos desse sono, dessa letargia, dessa passividade. É também o caos partidário desse país. O caos completo em que as pessoas são de um partido, são de outro, em que na campanha a gente vê alianças mais espúrias possível, em que a gente vê medidas casuísticas para tentar impedir que um partido novo tenha direito aos benefícios que os outros partidos mais antigos têm. Casuísmo, porque eu acho que realmente temos que acabar com isso de que da janela cria-se um partido, todo mundo pode emigrar para ele. Acabemos com a janela. Ou então, digamos, cria a janela, novo partido pode levar as pessoas sem ser infidelidade, mas não leve o tempo de televisão. Ou melhor ainda, como eu defendo, não permitir coligação no primeiro turno. No primeiro turno, cada partido tem que ter o seu candidato ou nenhum. Tem direito de não ter candidato, mas não tem direito de estar na coligação do outro. Logo, os tempos não se somam. Mas não o casuísmo que está se tentando. A democracia exige que o Brasil desperte, porque ela não está com os seus instrumentos funcionando corretamente. Mas não é só essa letargia. Nós temos uma letargia clara, por exemplo, do costume que estamos criando de que a população pobre do Brasil não deve ter educação, que é o caminho para sair da necessidade de bolsas. Nós estamos numa euforia porque aumentamos o número de bolsas, quando nós devemos ter um objetivo de reduzir a necessidade de bolsas. Temos que fazer com que nesse país, enquanto uma família precisar de uma Bolsa Família, ela vai ter, e com valor maior do que esse, e corrigido do peso da inflação, mas com o objetivo de dizer, em 10 anos, o número será a metade, porque nós vamos tirar as crianças, porque é difícil tirar os adultos da dependência da Bolsa, senador, mas a gente pode tirar as crianças. As crianças que hoje têm 10 anos, em 10 anos vão ter 20. Já são adultas. O problema é que hoje, no Brasil, nós estamos entrando na segunda geração de famílias que necessitam de bolsa. Crianças que recebiam suas famílias a bolsa 10, 15 anos atrás, hoje são pais de família que continuam recebendo a bolsa. E os seus filhos, se as coisas continuarem dessa maneira, os seus filhos vão ser pais de família dependentes ainda da bolsa. Nós temos que acordar para a necessidade da abolição dessa necessidade. E essa abolição, a meu ver, só virá pela educação das crianças, filhas dessas famílias pobres. Fazendo com que, nesse país, não haja desigualdade no acesso à educação. 3 coisas não devia ter desigualdade no acesso: saúde, educação e justiça. Acesso a uma casa grande ou pequena, a um carro ou ônibus, a viajar ou não viajar, a comer em restaurante quer ou não comer, isso é desigualdade. Mas em uma escola boa ou ruim, não é desigualdade, é imoralidade. Morrer antes do tempo porque não tem dinheiro para pagar o médico, não é desigualdade, é imoralidade. E ser preso porque não tem dinheiro para pagar um bom advogado, não é desigualdade, é imoralidade. Temos que despertar para as imoralidades desse país. Temos que despertar. Estamos com um país que até parece se acordar do berço esplêndido, mas um povo que do lado de cá, e líderes como nós todos, e eu não jogo a culpa nos outros, nós temos que assumir que somos um grupo aqui que parecemos estar dormindo diante dos riscos que acontecem ao redor. Essa semana foi o Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho deveria ser o dia dos trabalhadores despertarem. Mas a gente vê que são eventos de sorteio de prêmios, são eventos de shows, é o lado comemorativo do Dia do Trabalho, que não faz mal nenhum, que existe, é até bom, mas sem aquilo que sempre houve no trabalho, a chama da luta, a chama da mística, a chama da busca de avanços.
e não só a comemoração pelo Dia dos Trabalhadores. E hoje, para mim, a grande luta dos trabalhadores deveria ser pela educação dos seus filhos, e não entra na pauta dos trabalhadores. A gente não vê nos acordos trabalhistas em que se discute novos salários, melhores salários, menos horas de trabalho, como a jornada de 40 horas, a gente não vê escola melhor para os filhos dos trabalhadores. E aí a gente perpetua uma situação. A gente faz algo que o Brasil é um dos países onde ainda existe. O conhecimento é herdado. O conhecimento não é conquistado pelo talento, é herdado. E é herdado pelo dinheiro, porque a criança que nasce em uma família com dinheiro compra conhecimento através da escola boa. A criança que nasce de uma família sem dinheiro fica relegada a uma escola ruim. Ou seja, a gente herda ou não herda o conhecimento conforme a fortuna da família. Nós precisamos acordar. O Dia do Trabalho é um momento de falar para os trabalhadores do Brasil. Acordem. E acordem a nós políticos também. Acordem a nós políticos no dia da eleição. Acordem a nós políticos se mobilizando, reclamando, gritando de que nós estamos dormindo diante da crise da economia, diante da crise da política, que é tão séria, diante da crise de condenar milhões a continuarem dependentes da Bolsa Família. Eu podia falar de outras letargias, como diante do meio ambiente, diante da droga, essa tragédia, mas não vou gastar tempo. Eu quero apenas deixar aqui a necessidade de descobrirmos que o Brasil ficou conhecido como um país que dorme em berço esplêndido, que começa a acordar o país. Mas, lamentavelmente, nós políticos e o povo brasileiro e os trabalhadores que comemoraram esse seu dia, nós estamos dormindo, nós estamos letárgicos, como se chama. Está na hora de gritarmos bem alto: acordem, acordemos, para enfrentar a crise, que não precisa ser muito visionário, não precisa nem ser pessimista, basta ter um pouquinho de lucidez e talvez anos de vida para comparar com o que já passamos, para saber que essa crise está se avizinhando, ou até a gente já está vivendo sem percebê-la na sua totalidade. Acordem! É o recado que eu daria aos trabalhadores brasileiros nesse dia 1º de maio de 2013. Senador Cristóvão, é sempre um prazer ouvi-lo. O destino me reservou 2 momentos bons que quero aqui declarar. Todos os 2 como presidindo um parlamento. A primeira vez que eu o conheci foi quando Vossa Excelência, ainda ministro da Educação, esteve no Tocantins, e lá, esse modesto colega de Vossa Excelência, eu presidia a Assembleia Legislativa do meu estado. Tive o prazer de recebê-lo junto com o governador e demais membros do governo e do parlamento, e ali pude conhecê-lo pessoalmente. De lá para cá, só tenho tido sempre o prazer desse bom convívio e de sempre ouvi-lo aqui da tribuna, com bastante conteúdo. É um homem preocupado com aquilo que é básico de uma nação, que é a educação, e agora presidindo aqui o Senado da República. É uma honra para mim poder estar presidindo esta sessão e poder estar ouvindo Vossa Excelência com bastante propriedade, como sempre o faz. Portanto, faço esse registro desses 2 momentos na minha vida, como presidente da Assembleia Legislativa do meu estado, do Tocantins, e como presidente do Senado Federal. É um prazer sempre ouvi-lo. Muito obrigado, senador. Eu ia agradecer ao senhor pela presidência, mas tenho que agradecer ainda mais pela gentileza de suas palavras. Faço com muito senso de justiça.